O Senhor não disse, olha, quando vocês passar o Jordão, a primeira coisa que vocês vão se deparar é com a fortaleza de Jericó. Você vai dar de cara com uma muralha quase intransponível, um negócio assim que ninguém nunca entrou lá. O Senhor falou nada disso, porque nada disso é relevante. Se Ele diz que Ele é conosco, Ele é conosco. Se Ele diz que a terra é nossa, ela é nossa e acabou. Diga assim, ó, repita essa frase comigo. Diga, no topo estão os resistentes, não os rápidos ou velozes. Até porque, falando em si da fé do Evangelho, não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência. E muitos já aprenderam isso, que às vezes a gente precisamos estar com o pezinho no chão para não se iludir quando parece que alguém está passando na nossa frente, né? Quando parece que alguém está passando na nossa frente, até me mandaram um vídeo, que eu nem compartilhei esse vídeo, me compartilharam um vídeo de um senhor muito simples, haveria uma maratona de 800 quilômetros. Aí me aparece um senhorzinho com uma botinha, muitos conhecem como galocha, né? Os antigos sabem, conhecem como 7 léguas, né? Quem conhece as 7 léguas? 7 léguas, galocha é a mesma coisa, não é? É. Quem conhece a galocha? Quem não conhece essa botina? Essa botina é aquela botina, gente, de borracha, que muitos usam para aguar hoje. Quem mexeu na parte rural, era aquela botina que os caras, os retireiros iam tirar leite, então ele já pisava, porque o curral muito sujo de, né, dias como hoje, chuvoso, então o curral era muita lama, muito barro, né, muito estrume, então eles entravam com a botina 7 léguas, porque a botina 7 léguas não entrava água impermeabilizada, né? E aí o senhorzinho aparece com a roupinha dele ali, ó, a botina 7 léguas ali, ó, a galocha ali. E aí ele aparece e começa, já de cara, quando viram ele, falou, não tem condição dele participar. Alguém quis oferecer um tênis para ele, dar o tênis para ele, porque como é que esse homem vai correr e participar da maratona? E aí começou a maratona, então o pessoal parava para descansar, ele no ritmo dele, né? Muita gente saiu, atropelou, passou, foi embora, e ele, como o estilo de vida dele, né, que levantava muito cedo, às vezes madrugada para tirar o leite, então ele acordava quando os outros acordavam 4, 5 da manhã para recomeçar, ele já tinha acordado às 2, né? Então ele já tinha acordado às 2 e foi. E foi. Ele não só ganhou a maratona, como ele ganhou com uma margem gigantesca, porque ele era constante. Diga essa palavra, constante. Então, constância, tem algo muito forte na constância. Tem gente que é muito rápido, parece que vai atropelar todo mundo, passou. Aí daqui a pouco não tem constância mais, vai desacelerando, vai perdendo o ritmo, né? Então, constância é mais importante do que a velocidade, né? Então, vamos lá. 1 Timóteo 4,7 diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. 2 João 1,8 diz assim, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, diga comigo essa palavra, antes, sejam recompensados plenamente. Olha a palavra, recompensados plenamente. Deixa eu dizer uma coisa muito importante a você. Existe algo que nós chamamos, quando nós lemos aqui em João, nós podemos perder tudo aquilo pelo qual trabalhamos tanto tempo, e existe uma recompensa, diga comigo, total, parcial e nenhuma recompensa.
Às vezes uma pessoa trabalha tanto por algo, ela diz que almeja tanto algo, ela quer tanto algo, e se ela não estiver atenta, focada, muito lúcida, vigilante, tiver discernimento, ela pode chegar próximo a essa realidade, receber a sua recompensa total, plena, de tudo aquilo que plantou uma vida toda, de tudo aquilo que esperou uma vida toda. Outros podem receber a recompensa parcial, outros nenhuma recompensa. Tudo pelo qual lutou uma vida inteira foi por água abaixo, perdeu. Por quê? Eu vou te mostrar por quê. Abra sua Bíblia em Números, você que trouxe Números 13. Antes, Deus disse assim para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Diga comigo: grande será a sua recompensa. Quer dizer, olha que palavra que Deus dá a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo. Quer dizer, eu sou tua proteção. Quer dizer, confie em mim, porque grande será a sua recompensa. Tem uma recompensa grande para você. Então, Números diz assim, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, ela devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Diga essa palavra comigo, diga: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Olha as palavras deles: nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros. Diga essa frase comigo, diga: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: diga comigo: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? Mas não parecia nem estar no mesmo lugar, não parecia se tratar da mesma realidade, não parecia ser o mesmo lugar, a mesma realidade, ou que ele estivesse falando do mesmo assunto. Se o Senhor, diga essa frase comigo, diga: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Volta esse versículo, por favor. A proteção deles se foi, diga comigo, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Presta atenção, porque essa história ela se repete todos os dias. É uma história mais comum do que se possa imaginar. Por que eu falei de recompensa parcial, recompensa total ou nenhuma recompensa? Porque essa terra que esse povo está falando é a terra, é o sonho que eles sonharam e oraram uma vida toda. É o que eles desejaram uma vida toda. Agora, tem uma coisa muito importante que eu quero que você grave.
Nem toda bênção que você espera, nem todo presente que você espera de Deus vem no pacote, no embrulho que você esperava. E aí que está o problema. Às vezes nós estamos esperando o presente de Deus, a bênção de Deus chegar, idealizamos um pacote, idealizamos um embrulho lindo, maravilhoso, aquele lação lindo, aquela coisa incrível, e nem sempre chega dessa forma. Não chega com a imagem que nós tivemos. Então, eles oraram uma vida toda pela terra prometida, eram escravos no Egito. Presta atenção que eu gosto de falar sempre isso aqui, para você que não está acostumado comigo, eu gosto sempre de falar assim, o bispo está me contando uma história. Não estou contando a sua. Tá bom? Não estou te contando história bíblica, estou te contando a sua, porque a história só se repete. Porque quantas pessoas que diziam assim, ai, como eu sonho com uma vida próspera, como eu sonho em trabalhar num lugar assim, me vestir assim, numa empresa legal, que tem uma imagem legal, me vestir como um empresário, me vestir como um executivo, me vestir, andar num carro legal. E aí acontece, né? Então, eles estavam lá orando, sonhando com a terra prometida, sonhando com a terra que mana leite e mel, clamando a Deus, Senhor, nos tira do Egito, nos tira dessa amargura, nos tira dessa servidão, que nós estamos aqui como escravos, nós estamos aqui sendo esmagados no Egito. Aí o Senhor vai, levanta Moisés e tira eles do Egito e começa a travessia do deserto para a terra prometida. Aí quando chega na terra prometida, vem aquela direção, separa homens, 12 homens que vão espiar a terra. Veja que terra é, se boa, se ruim, se magra, se grossa, que tipo de morador, que tipo de fruta essa terra ela produz. Vai lá, pisa nela, fica 40 dias nela, pega do fruto dela. Diga essa palavra, pega do fruto dela. Traz do fruto dela. Foram lá, pisaram na terra, viram o fruto da terra, viram que a terra era uma terra boa, abençoada, produzia, mas se depararam com gigantes. Mas se depararam, o Senhor não falou, o Senhor só disse que a terra era deles. O Senhor não disse, olha, quando vocês passarem o Jordão, a primeira coisa que vocês vão se deparar é com a fortaleza de Jericó. Você vai dar de cara com uma muralha quase intransponível, um negócio assim que ninguém nunca entrou lá. O Senhor falou nada disso, porque nada disso é relevante. Se Ele diz que Ele é conosco, Ele é conosco. Se Ele diz que a terra é nossa, ela é nossa e acabou. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, a palavra é aquela ali, diga essa palavra comigo, se Deus se agradar de nós. Aí o que acontece? Vão lá, olha a terra, observa a terra, vê que a terra é boa, a terra produz leite e mel, a terra produz frutos maravilhosos, mas vêm os gigantes. E quando 10 deles viram os gigantes, ativou dentro deles o velho hábito. Qual é o velho hábito? Reclamar, murmurar, abrir a boca para falar o que não deve. E aí a leitura que você fez comigo começaram a falar assim, e é muito fácil isso, tá? É muito fácil, quando algo nos pressiona, algo confronta conosco e nos tira da zona de conforto, que nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que agredir mais, nós temos que ir para cima, nós temos que enfrentar, desafios novos, conquistas novas, tem coisas novas. Então, aí começaram o quê? Essa terra não é boa. Isso aqui é a terra que consome seus moradores. Mas para que Deus nos trouxe para esse lugar? Então era melhor ter morrido lá no Egito, ou se não ter morrido no deserto. O Senhor nos trouxe, nossa família, nossos filhos, nossas esposas, vai virar despojo de guerra. E Deus está ouvindo. Tinha uma promessa. Aí esse povo começa fazer o que geralmente quando você vai sair, algo exige mais de nós para nos tirar da zona de conforto. Aí eles começam a montar um esquema aqui. Vamos levantar outro líder que nos faça voltar. Vamos levantar outro líder. Não, grave essa palavra, porque essa palavra é mais atual do que você possa imaginar. Diga comigo, vamos procurar outro líder que nos faça voltar. Voltar para onde?
voltar para a escravidão, voltar para a miséria, voltar para amassar barro para o egípcio, para os egípcios, voltar para a vergonha, voltar para a humilhação. Olha que coisa louca. Vamos levantar outro líder que vai ser mais fácil. Ele nos leva de volta para a gente viver aquela vida miserável. Ele nos leva de volta para que a gente volte a ser escravo. Mas pelo menos a gente volta a comer como comia no Egito. Comer alho, cebola, alho, poró, melão. A gente tinha isso com fartura lá. Mas tinha dois que estavam vendo a mesma situação e dizendo assim: opa, a terra que nós pisamos é boa. É terra que emana leite e mel. Se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Olha essa palavra, ó. Se o Senhor se agradar de... Ele nos fará entrar nessa terra onde emana leite e mel, Ele dará a nós. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das fortalezas, das muralhas que tem lá. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Não importa que é grande, não importa que é difícil. Nós temos graça para isso. Diga essa palavra, nós temos graça. Cara, sabe o que é graça? Sabe o que é graça, é favor? Às vezes tem alguns que falam isso para mim: você tem graça para fazer coisas que o outro não tem. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Alguns podem fazer a mesma coisa que eu faço, talvez não tenha a mesma graça que eu. Alguns podem fazer a mesma coisa que você faz, mas não tem a mesma graça que você. Está entendendo? Porque você tem graça, você tem unção para isso. O favor de Deus está sobre você. Outro pode tentar fazer igualzinho você faz, mas não tem essa unção sobre você. Não tem essa graça, esse favor sobre a tua vida. Por isso o teu flui e o dele não. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Não adianta falar que é grande, poderoso, que rosna grosso. Isso é o nosso pão. Está entendendo? O adversário é grande, a concorrência é grande, é o nosso pão. Deus está tirando de lá para colocar aqui. Deus está tirando da mão dele para colocar na nossa. A proteção dele se foi, mas o Senhor está não tenha medo deles. Queridos, é assim, ó. É como se você olhar 10. Por isso que grave uma coisa, tá? Nunca vá pela massa, pela maioria, que a maioria está errada. Se você olhar e falar assim: mas está todo mundo errado, só ele está certo? Biblicamente é. É a minoria que está dentro da direção da visão. Porque 10, diga assim, diga 10 incrédulo contagiou milhares. No outro, quando os 10 incrédulos chegaram e trouxeram o relatório, a nação inteira estava chorando sem saber nem o que, só pela informação. Está entendendo ou não? A nação inteira já estava chorando e falando: mas o que Deus nos trouxe aqui? Olha aí, quanto tempo no deserto, agora a gente vai ter que voltar tudo de novo. Só por causa de uma informação de 10 incrédulos. E 2, sabe quando 2 falava assim: calem-se, a terra é boa. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Não seja rebelde. Não seja rebelde. Sabe o que quiseram fazer com esses? Apedrejá-los. Vão matar esses caras. Porque quando você acredita no que a maioria não acredita, eles querem te apedrejar. Sabia disso ou não? Quando você acredita no que a maioria não acredita, eles querem te apedrejar, porque a sua fé é uma afronta para eles. Mas é aí que a gente se destaca. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A nossa cidade é boa? Sim ou não? Tem gente crescendo e enriquecendo nela? É uma cidade próspera? Por que nós não vamos prosperar nela?
Tem gente passando dificuldade? Tem. Mas tem gente prosperando muito? Tem. Tem gente crescendo. A gente, quando olha, fala assim: é um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Como eu disse a semana passada, o Brasil é a terra prometida. Todo mundo que vem para cá enriquece. Todo estrangeiro que vem para cá enriquece. Por que nós não vamos enriquecer? Nós somos daqui. É verdade ou não é? A maior parte dos estrangeiros que vem fica rico. Japonês ficou rico, libanês ficou rico, árabe ficou rico, judeu ficou rico, chinês ficou rico. Por que nós não vamos ficar ricos? É verdade ou não é? Africano ficando rico. Por isso que a mentalidade tem que mudar. O que eles enxergam que a gente não enxerga? O que eles acreditam? Você olha, você vai para esses grandes centros aí, você olha, está lá, tudo quanto é tipo, é grego, é chinês, chega a ocupar um espaço, um território inteiro. Um bairro vira deles. Não é? Cresceram, prosperaram. Agora vem cá. Não tem algo errado, não? Hã? E muitos dizendo: esse país é uma merda, esse país é uma porcaria, que ninguém enriquece, ninguém prospera. Mentira. Com essa mentalidade não prospera em lugar nenhum. Mentira. Muita gente crescendo, muita gente, a bênção de Deus está sobre nós. Porque não quero, irmãos, ó Coríntios, Paulo falando, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo, ou estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga comigo: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Opa, viveram as mesmas coisas, os mesmos milagres. Deixa eu dar um choque de realidade em você. Olha o quanto nós precisamos. É uma guerra interna. Vencer é uma tarefa interna, é um desafio interno. Não só a leitura que eu fiz está lá: 10 olham e só vê desgraça, morte. 2 olha e vê a conquista da terra. A terra é boa, maravilhosa. Se Deus se agradar, a terra é nossa. Nós vamos mudar de vida, nós vamos prosperar, nós vamos enriquecer. Isso aqui tudo é nosso. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. Diga comigo: e essa rocha era Cristo. Quer dizer, olha, passaram pelo mesmo milagre da abertura do Mar Vermelho. Tinha uma coluna de nuvem que os acompanhava, fazendo sombra todo dia. O cuidado de Deus, a proteção. Tinha uma coluna de fogo que os guiava e os aquecia no deserto. Beberam da água da rocha, passaram pelo mesmo batismo no Mar Vermelho. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Espera aí, diga comigo: contudo. Diga: Deus não se agradou do quê? Da maioria. A maioria não agradou a Deus. A maioria com a mentalidade desértica. A maioria, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do deserto, mas o deserto não saiu deles. Está entendendo ou não? Não adianta eu mudo de um lugar, mas o lugar não muda, não sai de mim. Eu já não estou mais naquele lugar, mas o lugar está dentro de mim. Deus já me tirou lá do Egito, da escravidão, já me colocou a caminho da minha terra prometida, mas eu continuo, o Egito está dentro de mim. A mentalidade escrava está dentro de mim. A mentalidade desértica está dentro de mim. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Sabe por quê? Porque quando você não tem um alvo, quando você não diz assim, eu saí, não tem plano B, não tem alternativa, agora só tem uma saída, eu vou entrar e vou possuir aquilo que Deus deu a mim. Quando você fica com o pé lá e cá, você vai cair no deserto, você não vai chegar em lugar nenhum, você não volta para o Egito, você não pisa na terra prometida, você morre no deserto. Porque o pior lugar que existe na vida de uma pessoa é o meio do caminho. Você não foi nem veio e está parado no meio do caminho.
Inclusive na fé serve isso, tá? Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Engraçado que a serpente sempre esteve lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Engraçado que o perigo, o deserto está cheio de serpente e escorpião. Não aparecia uma para picar eles. Quando eles abriram a boca, começaram a murmurar, apareceu tudo quanto é lugar para picar eles. Foi matando um monte. Perigo está aí todos os dias. Mas por que todo mundo está guardadinho, protegidinho, abençoadinho, gordo, bonito? Olha que povo gordo. Ó. Hã? A gente só sabe quando está abençoado, protegido, quando a proteção sai. Aí tudo começa a dar errado. Às vezes a gente quer reclamar tendo mais motivo para agradecer. Guardados, abençoados. Não avançamos, não estamos muito à frente, talvez por conta de realmente de um desenvolvimento maior, mental, espiritual, para poder avançar. Não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo, o quê? Por conta da queixa, reclamação, murmuração. Então, nós recebemos a mesma palavra, a mesma unção, as mesmas direções, as mesmas oportunidades, mas alguns jogam fora e despreza. Pergunta para quem está do seu lado: como vai ser o seu trimestre? Agora diga assim: eu não sei como será o seu, mas o meu será extraordinário. Você não vive pela fé do outro, você vive pela sua. Eu acredito que é bobeira, você está certo. Eu acredito nisso, eu acredito que o meu vai ser extraordinário. Você está certo. É isso que vai acontecer. Vai ser um trimestre extraordinário. Agora, o que nós precisamos? Crendo errado, pensando errado, falando errado, não tem jeito de ser, né? Estou mostrando para você, estou gastando um tempo aqui para mostrar para você as pessoas que todas a mesma oportunidade, o mesmo Deus, a mesma rocha, bebendo da mesma comida e da mesma bebida espiritual, mas a maior parte não agradou a Deus, morreu no deserto. Enquanto outros entraram, possuíram, tomaram posse da terra, prosperaram, cresceram, enriqueceram. Antes de eu orar, me dá a próxima referência, por favor. Próxima. Não, pode me dar a próxima referência. Eu vou pular essa aí. Deixa eu ler uma coisa importantíssima a você. Eclesiastes, isso. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. Não importa quanto você é veloz. Como disse, se não é uma prova de velocidade, é de resistência. A vida é uma prova de velocidade ou de resistência? Você perdeu o fôlego cedo, acabou. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre vem a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Quem venceu a batalha? Quem era mais forte fisicamente? Golias ou Davi? Nem se compara. Mas quem venceu? Por quê? Um gigante na estatura, outro gigante na fé. Um gigante por fora, o outro gigante por dentro. Às vezes os sábios passam fome. Quanta gente você fala assim: fulano é inteligente demais, não sei como é que ele pode estar nessa situação. Vocês que é empresário, vocês sabem melhor do que eu.
É verdade, não é? Vocês não lidam com gente assim que você fala assim, cara, como é que pode? Cara, meu Deus. Às vezes o sábio passa fome, os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Às vezes tem gente que tem tanta instrução, você fala assim, gente, mas o cara sabe de tudo, tudo o cara sabe um pouco. Fala de tudo e não tem sucesso. Aí de vez em quando a gente vai ver alguns passar nas redes sociais fingindo que tem. Arrasta aqui, acompanha que eu vou te mostrar como é que eu saí das dívidas de tantos milhões e não saiu não. Não saiu não, está tentando sair. Tudo isso, diga comigo, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. O lugar certo na hora certa, eu sempre digo que lugar e hora está em Deus. Porque a Bíblia diz que quando a bênção de Deus está sobre a vida de uma pessoa, a bênção de Deus acompanha essa pessoa. Ela, para onde ela vai, a bênção de Deus está sobre a vida dela. Tudo depende da unção. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor tomou a vida de Davi e ninguém pôde vencê-lo mais. E começou o processo de crescimento e enriquecimento de Davi. Começou o processo de crescimento e enriquecimento de Davi. Davi cresceu, enriqueceu absurdamente. Davi se tornou um rei poderosíssimo, tanto em batalha como economicamente falando. Então, aprenda isso. Lugar certo, a hora certa. Eu preciso ser rápido, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. A bênção de Deus precisa estar sobre a minha vida. Que se eu estiver em Deus, a bênção dele estiver sobre mim, a bênção dele me acompanha. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção. Tudo vai dar certo. Davi era aquele cara que ele fazia as orações. Boa parte dos salmos que vocês leem são salmos de Davi. Ele escrevendo, ele falando daquilo, da comunhão dele com Deus, ele falando das dores, das aflições, ele se autoaconselhando. Vamos para um trimestre poderoso? Amém. Como é que vai ser o teu trimestre? Vai arrebentar? Amém. Não importa a hora que você escutar. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que pular fora disso. De vez em quando alguém fala assim, você viu agora? Ixi, vai virar uma baboseira, o Brasil está de mal. Não olha para isso não. Não olha para isso não. Fica olhando para a notícia, não fica olhando para as reportagens, não fica olhando para os sensacionalismos que existe. Você tem, antes de mais nada, não importa o governo, tem que ter o governo da tua vida. Não é verdade? Você precisa estar ligado ao governo da sua vida, ao governo. E mais uma coisa, a Bíblia nos ensina que nós somos cidadãos do reino. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, estamos só de passagem. Então nós somos cidadãos do reino. Nenhum governo nunca pôde fazer nada por você. E nunca fez nada por você. Nem pelos seus pais. Porque muitos de vocês cresceram ouvindo seus pais reclamando do governo. Muitos de vocês cresceram ouvindo seus avós reclamando do governo. Porque o governo não pode fazer nada por você. Então comece você pelo governo da sua vida. Com o governo das suas decisões. Eu vou buscar o reino. No reino não tem crise. Deus põe no poder quem Ele quer e tira do poder quem Ele quer. Deus levanta o pequeno, exalta o necessitado e põe assentado em meio aos príncipes. As nossas orações movem o sobrenatural. São as nossas orações. Então, fique em pé, por gentileza. Eu li isso aqui, quarta-feira eu li isso aqui, Desde o dia em que tirei
desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, diga essa palavra comigo, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Sabe o que Deus está falando? Eu não escolhi lugar. Desde o dia que eu tirei Israel, eu não escolhi lugar, não importa lugar. Mas, diga comigo, escolhi Davi para governar o meu povo. Deus não escolheu lugar, mas escolheu uma pessoa. Depois Deus escolheu onde essa pessoa ia governar. Porque antes de lugar é pessoa. Mais importante do que o lugar é a pessoa. Mais importante do que coisas são pessoas. Deus mostrando, eu não escolhi lugar nenhum. Eu escolhi uma pessoa. Eu escolhi Davi para governar. Agora onde ele vai governar, depois eu decido. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe você. Deus escolhe a nós. É Ele que vai reinar, é Ele que vai governar, é Ele que eu vou levantar, é Ele que eu vou fazer grande, é Ele que eu vou colocar à frente do que é meu, é Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quer dizer, está lá no exílio, está lá no lugar que não gostariam de estar, mas o Senhor diz, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos. Vocês não estão onde vocês gostariam de estar, mas a vida de vocês vai continuar prosperando. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Quem vai casar esse ano, gente? A palavra é para você então esse ano. Quem vai casar esse ano? Deixa eu ver. Tá ligado. Deixa eu abençoar. Levanta a mão que eu vou abençoar. Levanta a mão. Quem quer casar? Aumentou, tá vendo? Eu falei que ia abençoar, aumentou. Não, então eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, você vai casar esse ano. Em nome de Jesus. E se era por falta do pretendente, já está a caminho. E se era por falta de recursos, Deus vai prover todos os recursos em nome de Jesus. Vai prover, vai sobrar e não vai faltar. Deem suas filhas em casamento. Opa, agora ficou grosso aqui, né? Quem tem filha para dar em casamento, por favor? Ah, tá. Seu filho, isso. Ó, o pai está dando o filho em casamento ali, ó. Depois procura o pai, vê o que é o menino é bom, o pai está dando em casamento. Dê suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Diga essa palavra bem forte comigo, multipliquem-se e não, diga eu vou multiplicar e não diminuir. Diga tudo vai se multiplicar, diga e não diminuir. Na minha vida será assim. Em nome de Jesus, busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade. Então Rio Preto é extraordinário, Rio Preto é uma bênção. Essa cidade aqui, essa cidade é sensacional, essa cidade é próspera, essa cidade, todo mundo que mora nela prospera, todo mundo que chega aqui pode pisar aqui falido, mas vai crescer, vai enriquecer, vai prosperar, em nome de Jesus, e nós vamos prosperar nela, não é verdade? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de o quê? Planos de fazer o quê? Planos de fazer o quê? E não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro é glorioso. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... E eu me deixarei ser encontrado por vós. Só vou ler mais uma coisa para a gente orar pelo trimestre. Só mais uma coisa que está em Crônicas. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, Ezequias era o rei,
E vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhes respondeu: desde que, diga essa palavra, desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido, nós temos fartado nós temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância. Agora em voz alta, diga comigo: porque o Senhor abençoou o seu povo. Mais uma vez, diga: porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é que sobra. O rei já estava impressionado com a grande quantidade, mas ainda está falando assim: isso ainda é o que sobra. Quem acredita no poder da oração? Quem acredita no poder da palavra profética? Eu declaro sobre a tua vida montões e montões de bênção para o trimestre. Eu declaro para a tua vida montões e montões de negociações, clientes para o trimestre. Eu declaro em nome do Senhor Jesus para a tua vida montões e montões de contratos assinados para o trimestre. Eu declaro sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus montões e montões de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida coisas sobrenaturais, montões de bênçãos acontecendo, definições acontecendo para a tua vida, para o trimestre. Eu quero que você ore agora e profetize como será o teu trimestre. O meu trimestre será glorioso, poderoso, serão montões e montões de bênçãos. O meu trimestre será de prosperidade, o meu trimestre será extraordinário, o meu trimestre será glorioso. Ó santo e poderoso Deus, eu oro com eles, eu oro por eles e por eles. Eu declaro agora, Senhor, eu profetizo agora sobre a vida deles. Meu Deus, hoje é o último dia, é o último dia, meu Pai, do primeiro trimestre, é o último dia do mês, mas eu quero declarar agora, eu quero profetizar com ele, com ela, a consagração desse trimestre. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a unção sobre a vida deles. Ó meu Deus, a unção do sobrenatural, montões de bênçãos, montões de contratos, montões de negociações. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus uma unção de fluidez, contratos novos. Assopra, meu Pai, assopra o nome dele, assopra o nome dela, assopra, meu Pai, faça chegar o nome, meu Deus, aos lugares mais distantes, faça chegar o nome a pessoas, faça chegar o nome a lugares, a empresários, a clientes, faça chegar o nome dele, meu Deus, assopra o nome, meu Deus. Senhor, o Senhor é o Deus que levanta o pequeno. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, está escrito, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos tomar posse dessa prometida. Se o Senhor se agradar de nós, meu Pai, será sobrenatural, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, abra portas, manda clientes, manda negociações, manda, Senhor. Eu declaro sobre a vida dele, eu profetizo, eu consagro, meu Deus. Eu oro pelos clientes, eu oro pelos contratos, eu oro pelas agendas de clientes, eu oro pelos orçamentos que estão pendentes, eu oro pelos orçamentos que estão pendentes. Eu oro, meu Pai, envia uma unção de fluidez, envia uma unção de fluidez sobre eles, envia uma unção de fluidez sobre eles, envia uma unção de fluidez sobre eles, envia uma unção de fluidez sobre eles. Eu quero declarar agora, Senhor, consagra as equipes, consagra os grupos, o time, consagra, meu Pai, consagra cada membro, meu Deus. Senhor, como diz a tua palavra, o menor vale por 100, o maior vale por 1000. Consagra, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, eu profetizo um crescimento sobrenatural para o trimestre, eu profetizo um crescimento sobrenatural para o trimestre, eu profetizo, meu Deus,
Senhor, eu profetizo montões de contratos, montões de fechamentos, montões de clientes. Eu declaro montões, meu Deus. A tua palavra diz, desde quando o povo começou a ofertar, a vir, meu Pai, não pararam, meu Deus, o teu povo foi abençoado. Então abençoa cada pessoa, abençoa cada profissional, abençoa, meu Deus, abençoa, Senhor. Eu libero essa palavra, meu Deus, abençoando, meu Pai, porque este é o ano que será o ano mais incrível, o ano mais abençoado da história de vida dele, o ano mais incrível da história de vida. Eu declaro, Senhor, eu profetizo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode falar, pode falar, fala. Eu serei surpreendido, eu estou consagrando o meu trimestre ao Senhor. Eu creio num trimestre extraordinário. Eu creio num trimestre de abundância, de prosperidade. Eu creio num trimestre glorioso. Eu creio num trimestre de grandes resultados. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, aceleração nesse trimestre. Eu declaro fechamentos poderosos nesse trimestre. Eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus. Abençoa, Senhor. No terceiro mês, ainda estamos no terceiro mês. Ainda estamos no terceiro mês. Ali começou no terceiro mês aquela unção, Senhor. E eu declaro que haja uma unção sobrenatural. Em nome de Jesus. De visão, de direção, de revelações, de visão, direção, revelações, ideias, de sabedoria. Diga a Deus, assopra o meu nome, Senhor. Diga a Deus, assopra o meu nome, Senhor. Assopra o meu nome, Senhor. Assopra o meu nome. Assopra o nome da minha empresa. Assopra, Senhor, o nome da minha empresa. Que se espalhe. Faça chegar a lugares. Faça chegar a lugares que eu não posso. Faça chegar a pessoas que eu não tenho como chegar, Senhor. Assopra o nome dela, Senhor. Assopra. Assopra. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro. Estou firme na promessa que tudo pode. Eu vou ungir vocês agora. Você vai ser ungido e vai voltar para o seu lugar. Se você tem alguma coisa que você quer que eu unja, carteira, trabalho, ou agenda de clientes, ou seu celular, que é o equipamento, a ferramenta de trabalho que você trouxe hoje, a chave do teu negócio, chave da tua empresa. Se você tiver alguma coisa, passa por aqui com ela em nome do Senhor Jesus. Passa aqui, nós vamos ungir vocês e declarar a consagração do teu trimestre em nome de Jesus. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Unção de multiplicação, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, Levante as mãos. unção de conquista, Com essas mãos ungidas, de multiplicação. eu quero abençoar e declarar Unção de ousadia, que o teu trimestre unção de seja um trimestre incrível, unção de poderoso, multiplicação. sobrenatural. Que haja fluidez, que haja favor sobre a tua vida. Que Deus assopre o teu nome. Que Deus derrame de uma unção sobrenatural sobre você. Que haja uma graça, um favor. Que você encontre graça em tudo que fizer. Que haja fluidez em tudo que você fizer. E que o seu nome, o nome do teu negócio, seja ventilado, assoprado. Que chegue a lugares que ninguém pode fazer chegar. Só o Espírito de Deus. Seja abençoado. Eu consagro esse trimestre. Que ele seja incrível, de muita fluidez, de crescimento. Montões e montões de contratos. Montões e montões de negociações. Montões de boas novas. Montões de prosperidade e abundância. Negociações, concretizações. Eu declaro e profetizo, eu libero essa palavra para a tua vida. Montões e montões de bênçãos sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?